Quando já estávamos na rua, Kuznan segurou-me pelo braço e falou, decidido. Sei que você é nosso líder, mas quem vai à frente sou eu. Sou mais forte, melhor para proteger as crianças, e com minha voz de trovão posso intimidar eventuais soldados ansiosos por dar mais uns tiros. Eu estava admirado de sua transformação. Normalmente irritadiço, indiferente e burocrático, depois do contato e convivência com aquelas crianças, Kuznan estava mudado, mais solícito, preocupado com nossas vidas. Bem, meu amigo, respondi, se você já tomou a decisão, não irei contrariá-lo. Obrigado por sua ajuda. Não precisa agradecer, mas se sairmos desta convida, você me deve um hambúrguer e um refrigerante. Rimos discretamente e percebi que ele, na verdade, continuava o mesmo, apenas deixava aflorar seu lado humano, generoso e afetivo. Utilizando ruas periféricas, iniciamos a marcha até a praça. Saudi e Tânia mantinham as crianças de mãos dadas, enquanto eu amparava Ana, ainda fragilizada, mas demonstrando muita coragem e força de vontade. Seu contato me deixava estranho, um misto de alegria e preocupação. A queda do regime democrático fizera com que a população mantivesse seu refúgio domiciliar, aguardando notícias. As ruas encontravam-se desertas, afinal não havia o que comemorar. Logo na segunda rua, fomos interceptados por uma patrulha do exército. Cruzamos olhares de indecisões. À nossa frente um carro blindado, carros diversos e muitos soldados. Um oficial se aproximou. Tomei de toda a coragem que ainda me restava aí, antes que Kuznan dissesse ou fizesse alguma coisa, assumi minha condição de líder, dirigindo-lhe a palavra. Queremos falar com o general Ivan Rostov. O oficial, acompanhado de vários soldados fortemente armados, parecendo indiferente à minha solicitação, ficou por alguns segundos olhando para todos nós, talvez se perguntando o significado daquela cena tão inusitada em pleno campo de guerra. Finalmente, fixou seu olhar em mim e perguntou. Quem é você? Sou Peter Zoldan, jornalista internacional, correspondente de guerra. Olhando novamente para o grupo, indagou. E quem são essas crianças? São órfãs, perderam seus pais durante a guerra, respondi. E você quer falar com o general Rostov? Não sabia onde o oficial queria chegar com as perguntas, mas eu estava convicto do que queria. Sim, quero falar com o general Rostov. O oficial fez um sinal e os soldados nos cercaram, o que assustou as crianças. Por favor, seus documentos, pediu. Foram minutos intermináveis. Pacientemente o oficial ficou manuseando e lendo meus documentos de identificação, guardando-os consigo. Minutos de gelo, de indecisão, de sentir que sua vida está nas mãos de uma única pessoa. E por que eu deveria levá-los até o general Rostov? Porque as crianças querem cantar uma linda canção para ele. Não me perguntem por que dei essa resposta, nem se ela teve uma intenção irônica ou poética, apenas ela surgiu em minha mente e verbalizei o pensamento sem utilizar a razão, mas, por mistério, foi uma resposta mágica. O oficial sorriu e sentenciou. Então, você falará com o nosso general. Imediatamente, às suas ordens, 2 soldados me agarraram e vi-me separado do grupo. O que estão fazendo? Sou estrangeiro, exijo meus direitos, comecei a gritar. As crianças estavam assustadas, algumas choravam. Saudi tentou argumentar, mas foi calado com a ameaça dos fuzis. O oficial aproximou-se e pediu que eu mantivesse a calma. Você vai ser levado até o general. As crianças e os outros ficam retidos como prisioneiros até nosso comandante tomar uma decisão. E chegando mais próximo, para que somente eu ouvisse o que tinha a dizer, recomendou-me. A vida de todos eles depende de você,
lembre-se disso. Colocado num jipe militar, logo estava rumando para o palácio do governo. Não foi possível nenhuma despedida, nenhuma palavra, nenhum olhar. Embora sem sofrer violência física, os soldados foram rápidos e tolheram meus movimentos. Eu era, na verdade, mais prisioneiro de guerra do que o jornalista, mesmo porque não fora convidado para comparecer a uma entrevista coletiva, antes me oferecera para entrevistar sem saber da real possibilidade e do resultado dessa minha ousadia. A viagem foi curta e assombrou meu estado da Praça Bartók. Parte do palácio ardia em chamas e suas paredes estavam crivadas de buracos promovidos pelas balas de fuzis e canhões. Observei grande número de milicianos nacionalistas prisioneiros, assim como muita destruição, e vítimas sendo retiradas do cenário trágico da guerra. Paramos em frente a algumas barracas e o sargento que comandava nosso grupo perdeu-se no meio delas, nervoso e apressado em cumprir as ordens recebidas. Os 3 soldados, de armas prontas para agir, olhavam-me com ar de superioridade. Eram jovens, dificilmente teria mais de 25 anos, mas as marcas da violência estavam estampadas em seus rostos. Haviam amadurecido bem mais rápido do que o normal, um amadurecimento forçado, repleto de cicatrizes que carregariam por boa parte de suas vidas, talvez mesmo por todas as suas vidas. O sargento voltou e vociferou ordens que não entendi, pois falava em seu próprio idioma, e fui conduzido com certa brutalidade para dentro de uma das barracas. Alguns oficiais me aguardavam, mas nenhum deles dirigiu-me a palavra. Simplesmente olhavam-me, provavelmente pensando que eu estava querendo encontrar a morte mais cedo, mas o fato é que me recebiam, e percebi que esperavam alguma coisa, talvez uma ordem superior. Embora nunca tenha sido dado a atos de heroísmo, e incomodado com aquela espera silenciosa, perguntei: "Ninguém vai falar comigo? Onde está o general Rostov?" Uma voz de timbre grave destacou-se e, mais ao fundo, à esquerda da minha visão, o tão temido e enigmático general apareceu. "Eu vou falar com o senhor." E aproximando-se, deu-se a conhecer. "Sou o general Ivan Rostov, comandante-chefe do exército." Fiz um grande esforço para não desmaiar. Tremi dos pés à cabeça e, com medo, pensei em recuar, o que era de todo impossível. Eu estava na toca do leão e não havia saída. E agora? Como dialogar com esse homem? Sim, porque teorizar é muito diferente de vivenciar. Mas, para minha surpresa, o general se mostrou afável, iniciando a conversa. "Então, serei entrevistado pelo analista internacional Peter Zolda." "É uma honra." Adiantou-se e estendeu sua mão para me cumprimentar, o que respondi de forma automática, meio aturdido por essa ação inesperada, e pelo encontro ter acontecido de forma tão rápida, muito além de qualquer expectativa. "Creio que estes documentos lhe pertencem. Peço desculpas por terem sido retirados do senhor", e devolveu-me a documentação. "Quem é esse general Ivan Rostov?" Suas atitudes, seu comportamento, não condiziam com o retrato que tinha desse personagem. Por que esse tratamento cortês? Não era ele o general de ferro, o guerreiro frio e calculista, o homem que personificava o mal? Após um minuto de silêncio, em que pude observar-lhe melhor, no seu uniforme impecável, consegui articular as primeiras palavras. "General, na verdade não vim aqui para entrevistá-lo, embora isso pudesse me dar até um prêmio jornalístico. Vim solicitar a liberdade, minha e de meus amigos jornalistas, assim como de 2 professoras e várias crianças órfãs que estão sob nossa proteção." O general olhou-me fixamente e redarguiu: "E quem disse que vocês, jornalistas, são prisioneiros?" "Desculpe-me, general, mas é como nos sentimos, pois há 2 meses não podemos nos locomover de Gramsci, e nem mesmo manter contato direto com o mundo exterior, e sinto-me seu prisioneiro,
sem direito de exercer minha profissão. O general Rostov entreabriu um sorriso e respondeu de forma pausada e ao mesmo tempo firme. Por menos, soldados e oficiais vão parar na cadeia, entretanto, não farei o mesmo com você. É um civil estrangeiro, um correspondente de guerra. É uma pena que não queira me entrevistar, asseguro-lhe que daria uma boa reportagem. Bem, se não teremos entrevista, e tenho muito o que fazer, você, os outros jornalistas, essas professoras e crianças, ficarão confinados no que sobrou do Hotel Glinka, onde seus amigos já se encontram, aguardando novas ordens. Não podia deixar que a conversa terminasse dessa maneira e, estupefato comigo mesmo pela coragem que saía do fundo da alma, como se algo me impulsionasse, indaguei. E esse confinamento, general, não é uma prisão? Nesse momento o semblante de Ivan Rostov fechou. Expedi uma ordem ao sargento, que imediatamente desferiu uma bastonada em meu estômago, fazendo-me cair de joelhos. Ninguém questiona minhas ordens, entendeu? E fique feliz por não ser jogado numa verdadeira prisão, de onde, posso lhe garantir, não sairia vivo. Nada pude argumentar. O sargento deu ordens aos soldadores e mãos pesadas me agarraram, arrastando-me para fora. Fui, literalmente, jogado para dentro do jipe e logo estávamos no Hotel Glinka, que havia se transformado em local amplamente vigiado pelo exército. Quando entrei, Saldi, Kuzman e todos os demais, inclusive as professoras e as crianças, correram para me amparar e perguntar. Então, como foi? Procurei o olhar de Ana, que me fitava mordendo levemente os lábios, e respondi como um autêntico cronista. Com uma das mãos ele acenou com a esperança da liberdade, enquanto com a outra, apontou o inferno da prisão. Ninguém ousou fazer outra pergunta. O grupo lentamente foi se dispersando, ocupando as dependências do segundo e terceiro andares, que ainda tinham condições de uso. Alojamos as crianças em quartos do terceiro andar e, enquanto todos descansavam, sentei no corredor e só então lembrei as palavras daquele oficial. A vida de todos eles depende de você. Chorei amargamente, com esperança por um fio, e o remorso pedindo asilo em meu coração. Nesse momento, sentado e apoiado na parede do corredor, senti novamente aquela sensação de uma presença, invisível, parecendo que alguém me espreitava. Estendi minha visão para os lados e encontrei apenas o vazio entre paredes de um hotel. Apesar disso mantive a certeza de estar acompanhado. Teria sido essa presença invisível que me fizera ter tanta coragem. Seria ela que havia soprado a inspiração que fluiu de minha mente para as palavras. Seria isso possível? Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. Liberdade, liberdade. O que é liberdade? Como ter liberdade confinado a um alojamento improvisado, dependendo dos outros para sobreviver. Os outros nos servem o café da manhã, cortam a energia elétrica, agora restabelecida, mas em horário programado, trazem a água para o único banho do dia, servem a refeição do almoço, e depois um lanche ou uma sopa para o jantar. O general disse que não somos prisioneiros, mas em que se tornou o Hotel Glinka, senão numa prisão. Os dias passam e cada vez mais penso no sentido da liberdade. A liberdade de escrever, de ir para onde se quer, de voltar quando se decidir a isso, de conversar com quem quiser, e tantas outras liberdades que sempre tive e das quais agora apenas guardo a lembrança. No fundo, estou me criticando por não haver aproveitado a liberdade quando a tive, e por não tê-la utilizado de forma sensata, pois sei que estou no lugar errado, passando por sofrimentos que poderia evitar. Bem, talvez eu não tenha tanta certeza do que estou dizendo. Um dia, lá atrás, nas dobras do tempo, escolhi e vim parar na Terênia,
em meio à guerra. Sou, portanto, o maior culpado. Contudo, não posso ficar me culpando, pois é preciso sobreviver para tentar, no tempo futuro, simplesmente viver. Saudíicos não dizem que todos devem suas vidas ao meu ato de coragem, mas disso tenho dúvidas. Por que não entrevistei o general, aproveitando sua própria indicação? Ele me dera a liberdade de exercer minha profissão e, agradecido, provavelmente nos remeteria à liberdade, mas preferi ignorar sua solicitude para comigo e o afrontei, arrogante, exigindo essa liberdade que ele vislumbrara espontaneamente. É que a liberdade deve ser conquistada pelo próprio mérito, não deve ser concedida como espólio de guerra. Pela liberdade lutaram os nacionalistas, e pela liberdade morreram. Também estou lutando pelo direito de ir e vir, de pensar e falar, de escrever e publicar, de ser independente e ao mesmo tempo viver numa sociedade em que os direitos são iguais para todos. Será que o general Ivan Rostov tem esses pensamentos? Estou olhando pela janela do quarto e vendo a praça em frente toda destruída. Que será dessa nova geração, representada pelas crianças que estão conosco, perdidas de seus pais e até mesmo de seus familiares diretos, sem os brinquedos da pracinha, diante de uma nação subjugada, forçada a viver como quer quem a domina? Conhecerão algum dia a liberdade? Lamento nunca ter pensado sobre isso. Lamento estar aqui, diante da dor, para só agora aprender o valor da liberdade. Tudo poderia ser diferente se eu fosse um jornalista comprometido com a vida humana, mas somente agora compreendo isso. O que será a liberdade? Agora que não a tenho, eu sei o que ela representa. Feliz é aquele que não precisa perder algo precioso para reconhecer o valor da liberdade. A liberdade é um direito natural que pertence a todos e qualquer ser humano, independentemente de sua cor, de sua etnia, de sua nacionalidade, de sua religião, de sua crença política. Ela está na natureza e não precisa ser regulamentada pela lei. Agora, por força de lei, como podemos pensar numa liberdade que não seja a irmã da fraternidade e da igualdade? Sim, pois somente onde existirem igualdade e fraternidade, a liberdade não colocará em risco a vivência social, pois a conjugação dessa tríade promoverá a justiça social e, portanto, ninguém terá o que temer do outro. Mas, para isso, precisamos combater o egoísmo e orgulho, tiranos cruéis que promovem as guerras, impedindo que haja confiança entre os homens. Creio que se considerássemos a existência de um ser supremo, normalmente chamado de Deus, a convivência fraterna seria facilitada. Falo isso agora, pelo fruto amargo da experiência, pois não falaria há meses atrás. Liberdade. Um dia pensei fosse um homem livre, até que a tirania chegou e passei a ser um homem escravo. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. A doce música da convivência. Solicitados por Cabot, todos nós, jornalistas, reunimos-nos para deliberar sobre a situação que estávamos vivendo, pois quase uma semana de verdadeira prisão pesava sobre nossos ombros e consciências. Somos exatamente 16 heróis de guerra, bravos jornalistas estrangeiros que teimavam em fazer anotações, ao mesmo tempo em que barganhavam com os soldados, tentando conquistar amizades e simpatias. O general Rostov mantinha-nos sem comunicação externa, mas com plena liberdade dentro do hotel. Tínhamos restabelecido, com algumas restrições, o fornecimento de água e luz, assim como nossos pedidos de alimentação, roupas e remédios vinham sendo regularmente atendidos, nunca como queríamos, mas sempre de forma razoável. Perto da vida que tínhamos antes, em pleno conflito militar, até podíamos dizer que a existência estava bem melhorada. Tânia e Ana ocupavam as crianças com brincadeiras,
músicas e aulas sobre os mais diversos conhecimentos, aproveitando-nos para entrevistas e dramatizações. Particularmente, confesso serem estes últimos dias bastante prazerosos, fazendo-me recordar a infância e os dias escolares de estudante. O convívio era de harmonia, mas até quando? Bem, meus amigos, precisamos tomar uma decisão. Talbot fez uma pausa proposital, olhando para cada um de nós, como a sentir-nos, continuando. Estamos aqui há vários dias e não há notícias sobre nossos destinos. Impedem-nos de qualquer contato e não nos dão informações. Sei que muitos de vocês estão inquietos e está crescendo a ideia de um plano de fuga, razão deste encontro. Quero lembrar-lhes que não somos soldados, e sim jornalistas, mas, ao mesmo tempo, somos seres humanos, e ainda responsáveis por um bando de crianças. E essa é a grande questão. O oficial encarregado da nossa guarda comunicou-me, há pouco, que amanhã ou depois as crianças e as professoras serão retiradas do hotel. O que vamos fazer? Quais são as sugestões? Pessoalmente não me agradava a ideia de uma tentativa de fuga, mas também estava incomodado com o passar dos dias e nenhuma expectativa de mudança em nossa situação, e agora, com essa notícia, estava realmente alarmado. Uma ideia. Se dependesse de mim, que estava em verdadeiro estado de choque, Talbot não teria nenhuma. Enquanto tentava formular pensamentos, Kuzna, que havia mudado muito seu comportamento, tomou a palavra. Todos aqui sabem que eu odeio a guerra e que gostaria de voltar ao meu país e viver em paz. Comendo um bom hambúrguer, disse alguém, com humor, provocando alguns risos. Isso também, continuou Kuzna, e por isso tenho conversado com os soldados e tentado conquistar a confiança deles, na esperança de conseguir algum caminho para a nossa liberdade. Kuzna respirou fundo, aumentando nossa ansiedade, e retomou a palavra. Pois bem, eu acredito que temos uma chance de sair deste inferno. Ficamos apreensivos e em silêncio, com medo de quebrar a expectativa positiva que Kuzna estava passando. Foi Talbot quem interviu, com a pergunta que cada um de nós queria fazer, mas sem coragem para fazê-la. E que chance é essa? Nos últimos dias venho conversando mais intimamente com um soldado de nome Dmitri. Ele é jovem, cheio de ideias que sobre a vida, fala inglês com boa fluência, e não concorda com o tratamento que estão dando para nós. Está querendo voltar para casa o mais rápido possível, e acenou-me com a possibilidade de nos auxiliar a sair daqui. Um frêmito nos atingiu, mas Saldi logo estragou o início de esperança com sua argumentação. Ir embora daqui para onde? Quem vai nos ajudar lá fora, caso consigamos sair realmente? E não podemos nos esquecer das crianças. Senti que precisava intervir antes que discussão acalorada tomasse conta do grupo, e ponderei. Calma, Saldi, temos primeiro que ouvir o plano que Kuzna deve ter elaborado, e acredito que ele não esqueceu as crianças, não é mesmo? Fiz a pergunta dirigindo um olhar decidido para Kuzna, que respondeu de imediato. Claro que não me esqueci delas, nem das professoras. E antes que ele utilizasse seu costumeiro palavreado impublicável, Talbot retomou a direção da conversa e solicitou que Kuzna continuasse a explicar seu plano. É simples. Dmitri disse-me que ainda hoje haverá movimentação das tropas para combate em outras províncias, e que ele sabe, de fonte segura, que a guarda do hotel será reduzida. Assim que isso acontecer, no início da madrugada, ele providenciará nossa saída até um bairro da periferia de Grancy. Dali poderemos procurar ajuda e sair da cidade. Isso é loucura, Kuzna. Quem vai nos ajudar no meio da madrugada? Mais uma vez Saldi e seu ceticismo nos davam banho de água fria, mas era forçoso reconhecer que sua argumentação tinha o peso da incerteza que nos visitava após o relato de Kuzna. Era um plano com início, mas com meio e fim extremamente duvidosos.
Estávamos divididos. Alguns queriam se lançar sem demora nessa tentativa de fuga, outros ponderavam os riscos e incertezas. Fiquei calado, pensando. Depois de uma ligeira discussão, Cabota tomou a palavra e solicitou que eu me manifestasse. Afinal tinha responsabilidade para com as crianças, e era respeitado por todos. O momento exigia que eu me posicionasse com clareza, e pensando principalmente em Ana, Tânia e as crianças, estava propenso a aceitar o risco, mesmo porque, conhecendo melhor a Kuznan, sabia que ele tinha bom coração e tudo faria para proteger o grupo nessa empreitada arriscada. Reconheço que o plano é arriscado, mas, sinceramente, prefiro arriscar-me e desafiar o general Rostov, ficar mofando neste hotel, que agora é de quinta categoria, e vendo as professoras e as crianças serem arrastadas sabe-se para onde. Nós precisamos dizer ao mundo o que está acontecendo aqui na Terênia. Se estão fazendo conosco este confinamento, podemos imaginar o que está acontecendo pelas ruas da cidade. Nisso você tem razão, pois Dmitri me contou cenas de perseguição e até de fuzilamentos sumários, interveio Kuznan. Mesmo assim, falou Saldi, continuamos com o problema. Quem vai nos ajudar quando estivermos fora daqui? Sim, essa era a questão. Podíamos sair acobertados e despercebidos, utilizando a noite como aliada, contudo, como continuar a fuga? O grupo ficou em silêncio, aguardando uma ideia luminosa, que veio do projetista do plano, o nosso amigo Kuznan. Calma, também pensei sobre isso. Convenci Dmitri a procurar contato com algum miliciano nacionalista que esteja ainda solto, ou com algum morador da cidade que tenha coragem para fazer essa segunda parte do plano. Creio que esta noite teremos uma boa notícia. Então, arrematei. Não percamos mais tempo e preparemo-nos para fugir, pois está sobre os nossos ombros a responsabilidade de darmos uma chance de vida mais digna para essas crianças, e também para o mundo. Rapidamente a reunião foi dada por terminada, com um pacto de união entre todos nós, vindo Saldi me abraçar, dando sinal de que, apesar de intimamente ainda considerar um ato de loucura o que iríamos fazer, estava conosco, selando assim o plano. Eu e Kuznan fomos escolhidos para comunicar o plano de fuga às professoras. Subir os degraus que nos separavam do terceiro andar foi, ao mesmo tempo, doloroso e cheio de esperança. A dor, porque iríamos dizer que colocaríamos a vida delas e das crianças em perigo, mas que também estaríamos doando a elas oportunidade de refazer suas vidas em outro lugar, mesmo que não soubéssemos no momento que lugar seria esse, ou se chegaríamos a algum outro lugar. São os dilemas da vida pedindo-nos decisão, e esta já estava deliberada. Ao ouvir nosso plano de fuga, Ana ficou nervosa, com receio que algo pior pudesse acontecer, enquanto Tânia recebeu nossas explicações com calma, logo apoiando-nos. É que ela já esperava que o exército tomaria a decisão de nos separar, portanto, a tentativa de fuga soava como música triunfal de um brilhante concerto. Senti-me novamente atraído a consolar e aconchegar Ana, contrariando o meu comportamento dos últimos dias, quando evitei maior aproximação. Continuava com os sentimentos em plena confusão, sem saber como viver ao seu lado, tão perto, querendo o que fosse mais perto, contudo criando distâncias, num dilema que me consumia. Sempre vivera para minha mãe e, depois que ela partira pela porta da morte, vivera para mim e a profissão. Nunca tivera um relacionamento mais sério e, sinceramente, não sabia o que fazer com a situação afetiva que se me apresentava. Aceitar o sentimento de amor por Ana, que crescia em meu íntimo e que não podia mais negar, ou lutar para continuar minha existência sem essa entrega. Para quem não acreditava em Deus e passou a ter fé, para quem escrevia sem compromisso, e passou a defender a justiça, por que não aceitar o amor? Mas eu relutava. Você quer me dizer algo? Perguntou Ana. Lutei para manter meu olhar fixo no seu, e confessei. Sim, quero,
mas não sei como dizer. Ela sorriu, um pouco ruborizada, adivinhando-me, talvez, os sentimentos, e encorajou-me. Ora, simplesmente diga. Não, não é tão simples, pelo menos não para mim. É mais fácil escrever uma crônica sobre o amor, ou fazer uma reportagem sobre os sentimentos, do que confessar a alguém que não podemos mais viver sem ela, que necessitamos compartilhar com esse alguém o sentimento do amor. Creio que Saudi e Tânia se retiraram, não sei ao certo, pois tudo mais ao meu redor havia desaparecido, à minha frente apenas Ana, sintonizada com meu coração. Bem, o que quero lhe dizer é que não se preocupe, eu estarei ao seu lado e das crianças em todos os momentos, nós vamos conseguir. Não tive coragem de dizer o que estava no íntimo de minha alma. Eu tenho certeza disso, respondeu-me Ana. Seu meigo olhar penetrou-me tão fundo que tive de realizar grande esforço para não demonstrar meu aturdimento. Novamente faltaram-me palavras, e minha vontade era desaparecer o mais rápido possível, mas Ana não permitiu que realizasse essa fuga. Mas não era bem isso que você queria me dizer, não é mesmo? Minha timidez estava em xeque, lutando contra a coragem, mas aquele olhar penetrante e afetuoso que Ana Lukova me endereçava derrubou as últimas barreiras e, finalmente, externei meu sentimento. É verdade, você tem razão, não era isso que eu queria lhe falar. Sabe, desde que a conheci, e não faz tanto tempo, meus sentimentos por você só crescem, sua imagem está nos meus sonhos e meu coração palpita mais forte quando estou ao seu lado. Eu acredito que isso seja o amor, não sei lhe explicar, é um assunto difícil para mim, pois sempre vivi sozinho, dedicado à minha vida profissional. Bem, eu. Você quer dizer que está gostando de mim, que me ama? Sim, é isso. Pois saiba, Peter Zoldan, que eu também estou gostando de você e que muito desejaria que nos amássemos. E ouvir essa sua declaração só me torna uma pessoa mais feliz. Tenho em mim, desde aquele dia no orfanato improvisado, que já lhe conhecia de outros tempos, e que só estávamos esperando nos encontrar para o desabrochar do amor. Ouvir essa confissão era tudo o que eu necessitava para superar todas as barreiras íntimas e me declarar em definitivo. Sim, também tenho essa sensação maravilhosa de estarmos tendo um reencontro. Não sei explicar isso, mas é como se já lhe conhecesse de muito tempo e a reencontrasse preenchendo meu coração de felicidade. Sim, Ana, eu estou lhe amando e gostaria de partilhar esse amor com você. Não trocamos mais palavras, pois emoção nos embalava para selarmos nossa união com um beijo. Fiquei com a sensação de que nossos corações já estavam unidos para sempre. Se eu fosse um poeta, saberia descrever os mistérios do amor que embalam a alma humana e dirigem nossos passos para outro ser. Contudo, embora não consiga fazer rimas e estrofes em poema idílico, posso escrever que o amor é um sentimento radiante, que faz todo o nosso ser ir da euforia e a calma da paz interior. Isso é o amor. Capítulo 16. Um sonho muito além. Recolhi-me mais cedo do que costume. Estava com os pensamentos revoltos, minhas imagens mentais teimando em fixar-se em Ana, ao mesmo tempo em que procurava pensar na fuga planejada. Como é difícil controlar o pensamento quando os sentimentos estão em ebulição. Preciso de socorro. O socorro dos poetas, dos romancistas de renome. Preciso de minha mãe. Ela me faz muita falta, sempre fora minha confidente. Sempre tivera palavras de consolo, ânimo e, acima disso, palavras de orientação. Mas ela se foi, não está mais presente em minha vida, agora decido meus passos sem ter com quem partilhar as angústias. Deitado, olhando para o teto, estava com esses pensamentos quando pequena luz chamou-me a atenção. Virei meu rosto para o lado e deparei-me com a visão de minha mãe. Ela estava vestida como de hábito, encontrando-se de pé, a pequena distância da cama. Seu rosto transmitia a calma,
e pequeno sorriso dizia do seu contentamento em estar comigo. Mãe, a senhora quê? Ela não respondeu de imediato. Continuou na mesma posição, olhando-me serenamente. Sentei na beirada do colchão e, meio entorpecido, fiquei aguardando sua palavra. Não fique surpreso, meu filho. Nunca deixo de estar contigo. A bondade de Deus permite que eu vele por ti. Não entendi sua resposta. Sabia que ela estava morta e que, portanto, não poderia estar comigo. Por isso perguntei. Como assim, mãe? Não entendi o que a senhora me disse. Tenha calma, importante é que estou aqui. Mas, como pode ser isso? Como a senhora conseguiu entrar no hotel? Estava totalmente confuso, sem saber se sonhava ou se a visão era real, o que considerava impossível. Meu filho, isso não tem importância. Não está contente em me ver? Sim, mãe, claro que estou, é que... Ela não deixou que completasse a frase. Fez um gesto pedindo-me silêncio e falou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Meu filho, estou preocupada contigo, porque sei que um grande momento de tua vida se aproxima, quando terás importante decisão a tomar. Solicitei a Deus permissão para visitar-te, pois muito te amo, para que possa trazer ao teu coração o conforto de uma palavra amiga. Senti-me com mais ânimo e deixei as palavras fluírem de minha boca, sem receio. É bom estar com a senhora. Como sempre, parece pressentir os meus momentos na vida. É Deus que o permite, meu filho, mas somente para quem exerce o verdadeiro amor. Essa afirmação teve o dom de acender em mim a chama da fé. Novamente Deus estava nos meus passos, embora não entendesse exatamente como. De qualquer forma, isso me fazia bem. Minha mãe retomou a palavra. Ouça-me, filho. Quando os próximos momentos se aproximarem, lembra-te que estás diante da vida de outras pessoas. Elas muito esperam de ti, e Deus confia que tomarás para ti a proteção de todas elas. Lembra-te dos meus conselhos? Sempre te disse que um dia necessitarias sair do conforto do gabinete para realizar a verdadeira função que ultrapassa de um repórter. Esse dia chegou, mas não irás simplesmente anotar informações, e sim, ser objeto, a sua própria história. Entende o que te digo? Sim, claro que entendo, pensei. Coordenar a fuga junto com Krishna, proteger as crianças, amparar as professoras. Tudo isso era minha responsabilidade. Estaria preparado? E Ana? Não pude evitar o pensamento e ter sua imagem em minha mente. Olhei para minha mãe, aguardando sua palavra, e ela, com um gesto simples, dirigiu meu olhar para um canto do quarto. Fiquei espantado. Envolvidos numa tênue luz azulada, estava um homem e, amparada em seus braços, Ana. O homem, belo e simpático, fez um gesto de saudação e falou. Deus te abençoe, meu irmão. Não procuras entender o que te acontece neste momento, pois o mais importante é ouvir o que temos a te dizer. O amor cobre a multidão dos pecados, e todos nós pedimos-te que deixes desabrochar do teu íntimo essa chama que vivifica a alma. É grande tua responsabilidade, mas tuas forças íntimas são potências que podem fazer-te cumprir com a missão que Deus te confiou. Lembra-te que teu verbo pode renovar o próprio homem, e que tua escrita pode abalar até mesmo os corações mais endurecidos. Essa é a missão que te está confiada. O homem fez uma pausa, como a deixar que eu pensasse um pouco sobre suas palavras, e encerrou sua fala de modo enigmático. O amor verdadeiro é sempre sublime, e mais sublime ele é quando faz da renúncia a alavanca para a conquista das glórias da alma. Nesse momento, o homem, talvez um anjo vindo do céu, trouxe Ana para perto de mim, e ouvi de seus lábios o que já estava escrito em meu coração.
Peter, eu te amo, mas compreendo a necessidade maior de sua missão. Não se preocupe, pois estaremos sempre juntos. Não é isso que acontece quando se ama verdadeiramente. Tive o impulso de levantar, mas minha mãe, com um gesto, conteve-me. A imagem de Ana foi se desfazendo, assim como daquele homem que mais parecia um enviado dos céus, e fiquei ali, sentado, sem saber o que dizer. Como é triste não encontrar palavras, não concatenar ideias, não conseguir exprimir os sentimentos, principalmente quando se é um escritor. Que estou dizendo? Deve ser o delírio provocado pela ilusão. Eu, escritor? Sim, meu filho, és um escritor, e que tuas palavras sejam sempre abençoadas, promovendo o bem para todos. Enche-me então de coragem e indaguei. Mãe, o que está acontecendo? Estou tendo um pesadelo. Não, meu filho, está apenas tendo contato com a realidade imortal da vida. Como assim? Não compreendo. Minha mãe sorriu e, sem mostrar impaciência, explicou-me. Para você, é verdade, estava morta, mas não para Deus e para a vida, pois em verdade a morte não existe. Ela é apenas uma porta que nos permite entrar na vida espiritual. Isso mesmo, meu filho, a morte não existe, a não ser do próprio corpo. Que mais correto seria dizer que ele se dissipa na natureza para gerar outras vidas, enquanto a alma, ou espírito, que é o que somos, continua viva, liberta do fardo material, pensando, agindo, trabalhando, mas em outra dimensão. Entende o que te digo? Para mim tudo tinha um misto de novidade, embora não fosse um leigo sobre o assunto, mas, digamos, nunca havia me interessado por essas questões de espiritualidade e possível vida depois da morte. Então a senhora realmente está viva, não morreu. E mais do que isso, continuo a amar-te e a fazer por ti o que me é possível. Não tens sentido a presença de uma sombra, de um alguém invisível. Não tens tido pensamentos que percebes não serem os teus e vindos não sabes de onde. Pois bem, pela misericórdia divina, eu e Arquimedes, o companheiro que te falou há pouco, temos agido em teu benefício. Minha mãe, um espírito, uma alma que continuava a viver, uma realidade, por assim dizer, palpável, concreta. Mil perguntas fervilharam em minha mente, mas não pude formulá-las, pois minha mãe novamente fez o gesto que me indicava calar, e, docemente, encerrou nossa conversação. Por ora, chega. Voltes a dormir e recorde, pela manhã, este belo sonho. Deus te abençoe e até breve. E como chegou, partiu. Ó grande Tolstói, perdoa este pobre escriba que merecidamente recebeu uma missão divina, quando nem crença firme possui sobre a divindade. Foram meus últimos pensamentos antes de mergulhar na escuridão do sono. Capítulo 17. Fugindo na escuridão. Nada acontecerá durante a madrugada, e o novo dia passou sob enorme tensão, com todos sobressaltados por menor que fosse a movimentação. Mas nada de diferente ocorreu. Entretanto, estamos prontos, a fuga será esta noite. Foram horas muito difíceis para mim. O sonho, ou ilusão, não sabia como classificar o acontecimento. Estava tão nítido que parecia revivê-lo a cada momento. Renunciar a quê? A pergunta era insistente e todas as vezes que olhava para Ana, ou com ela conversava, sentia um frêmito e um aperto no coração, como se algo me segredasse que essa renúncia se referia a quem eu não podia mais esconder de mim mesmo. Pela primeira vez na vida eu amava. Mas, as circunstâncias não eram favoráveis. Proteger todas as vidas e sacrificar-me por elas era um impositivo, e eu sabia disso. E sabia também que não poderia renunciar ao jornalismo. Uma força invisível vinha projetando em meu pensamento cenas e mais cenas de crônicas, reportagens, escritos de teor humanitário,
e via-me escrevendo e publicando sem cessar. Seria a ação daquele anjo ou de minha mãe? Mas quem disse que acredito em anjos e almas do outro mundo? A hora da fuga se aproximava, todos estávamos apreensivos, aguardando a confirmação de Kuznan. Instintivamente procurei por Ana. Ela estava na escada de acesso ao terceiro andar. Sentei ao seu lado. Nervosa? Um pouco. E você? Apreensivo e querendo lhe falar algo que estou adiando há vários dias. Então, se assim, fale agora. Como ela podia ser tão simples e objetiva? Será que um dia conseguirei essa simplicidade e objetividade em meus escritos? Gosto muito de você, disse, finalmente. Ela sorriu, suas faces ruborizaram, e colocou minhas mãos entre as suas. Também gosto de você. Se pudesse, eternizaria esse momento, mas a realidade era completamente outra. Talvez não possamos ficar juntos, disse-lhe com certa amargura. Sei disso, o momento é grave, mas não é hora de pensar no pior. A verdade era que sentia um grande amor por Ana, que minhas palavras do dia anterior só tinham dado pálida ideia, mas algo me dizia que os caminhos seriam outros. Não estou pensando no pior, acredito que tudo vai dar certo, mas não sei se poderemos ficar juntos. Ana dirigiu-me um olhar de resignação e, após uma breve pausa, deu-me a resposta que tanto aguardava. Se esse tiver que ser nosso destino, o amor será senha que sempre nos unirá. Sim, era isso. Se não pudéssemos ficar juntos agora, depois, com o tempo, poderíamos nos unir, em outras circunstâncias, mais favoráveis. Nesse momento surgiu Kuznan, e nos chamou. Vamos, Zoldan, é agora. Está tudo pronto? E melhor do que poderíamos imaginar. Dmitri conseguiu a cooperação de um morador da cidade, e vamos sair daqui direto a um galpão onde nos espera um caminhão. Vamos pegar uma estrada periférica e ir direto para a fronteira. Minha alegria foi tão grande que deixei toda e qualquer pergunta de lado. Todos nos preparamos e, por volta das 10 horas da noite, saímos do hotel e notei que a Praça Tchaikovsky estava deserta, sem viva alma, o que me levou a desconfiar de uma emboscada. O silêncio calava nossas bocas e, se fora possível, a negritude da noite registraria o compasso acelerado de nossos corações. Andamos por 2 quarteirões, uma caminhada que me pareceu longa e pesada. Qualquer canto mais escuro chamava minha atenção, como se esperasse dali sair um soldado a nos dar voz de prisão, até que vislumbrei na penumbra o soldado Dmitri a nos acenar. Nós o seguimos e entramos em pequeno galpão onde um velho caminhão militar nos aguardava. Como vamos fazer para sair da cidade? Perguntei. Com firmeza, Dmitri informou. Não se preocupe, tomei todas as precauções para fazermos uma rota alternativa por ruas periféricas e, como a Guarda Nacionalista foi totalmente desmontada, houve relaxamento nas barreiras, que vamos evitar sem problemas, até porque o exército está concentrado em outra frente, do lado oposto a que vamos seguir. Acomodamo-nos no interior do caminhão da melhor maneira possível e seguimos pela Avenida Prokofiev. No volante estava um ex-miliciano nacionalista e ao seu lado nosso mais novo amigo, Dmitri, nesse momento transformado em herói da nossa liberdade. Tudo acontecia muito mais fácil do que imaginara. A cidade parecia deserta. Segundo o que rapidamente nos informara Dmitri, grande movimentação de tropas se deslocando para fora de Grancy havia acontecido nos últimos 2 dias, e em direção oposta à nossa. Estávamos realizando a fuga por região pouco afetada pela guerra, um verdadeiro oásis nas terras conturbadas da Terênia. Viajamos durante toda a madrugada, numa velocidade média, em estrada de mão dupla que nos levava ao interior do país, e sem encontrar uma única barreira militar. As crianças ficaram aconchegadas entre os adultos,
E Ana adormeceu ao meu lado, com a pequena Ilma no colo. Quando finalmente paramos, os raios solares anunciavam um dia de céu aberto e quente. Havia sido uma madrugada gelada, talvez umas 10 ou 12 horas de viagem, mas quem se importava com isso? Importante era assistir ao espetáculo da claridade solar descortinando a natureza exuberante que nos rodeava. Quando descemos, reconheci estarmos numa estrada de terra batida, no meio de plantações e bosques. Eu e Saldi indagamos de Dimitri onde estávamos. Estamos seguros, não se preocupem. No final desta estrada, e com um pouco mais de caminhada, encontraremos a fronteira, mas não podemos seguir com o caminhão, teremos de fazer o resto do caminho a pé. Esta região é pouco vigiada, pois aqui não tivemos batalhas, não houve insurreição nacionalista, e pela frente nos aguardam cerca de 3 horas a pé, até cruzar os marcos que nos separam da liberdade. Entendi que ele, Dimitri, não poderia voltar, era agora um desertor. E não corremos risco de sermos presos? Perguntei. Eu e Saldi olhávamos fixamente para seu rosto, tentando captar em sua expressão facial sinceridade ou falsidade. Até onde sei, não há patrulhamento ostensivo desta faixa de fronteira, mas é claro que corremos risco de encontrar um destacamento do exército fazendo ronda. Contudo, acredito que quem chegou até aqui não pode mais recuar. Acreditei em sua sinceridade e o agradeci com um aperto de mão. Começamos a marcha, todos se amparando, por uma trilha no meio da mata. No início tudo transcorreu sem sobressaltos. Nossa apreensão era grande, mas estávamos determinados a alcançar a fronteira, prontos para superar qualquer obstáculo que a mata nos oferecesse. Segundo Dimitri, e até onde ele sabia, o território em que nos encontrávamos pouco havia sofrido diretamente com a guerra, mas tudo levava a crer que a região já estaria ocupada pelo exército comandado por Rostov. Haveria as fatídicas minas terrestres, flagelo oculto conhecido por ceifar e mutilar vidas. E se não as encontrássemos, e nem mesmo cruzássemos com soldados deste lado da fronteira, conseguiríamos entrar no país vizinho? E se fôssemos barrados, por quem iríamos implorar socorro? Essas dúvidas me faziam suar em abundância e desconfiar de cada sombra, de cada graveto seco estalando sob nossos pés. Ana apertava minha mão, e eu a sentia extremamente nervosa. Contudo, ela não deixava de cuidar atentamente das crianças. Tânia, Kuznan e Saldi nos dirigiam olhares furtivos, aprovando nossa união que, depois fiquei sabendo, já esperavam acontecesse. O sol aquecia nossos corpos e provocava sede. Tudo o que tínhamos era prioritariamente das crianças. Os adultos se submetiam a um racionamento forçado. Então o silêncio foi quebrado depois de mais de 3 horas de marcha. Uma patrulha do exército nos avistara e vinha em nosso encalço. Correr era a única coisa a fazer. Coloquei uma criança nos ombros e dei mão a outras 2, e saímos velozes, com Ana e mais 2 crianças, desviando das balas que nos atiravam. O grupo dispersou e perdi de vista meus amigos. Foram minutos que pareceram horas eternas. Alcancei um marco de madeira com algumas inscrições, e logo entendi que ele indicava o limite territorial da Terênia com o país vizinho. Era a liberdade. Meus pés agora empoeiravam-se de uma nova terra, mas não era possível parar. Mesmo que aos tropeços e quedas, era preciso ficar longe da fronteira e encontrar abrigo. Enquanto tive forças para carregar as crianças, continuei correndo, até que, exausto, quedei-me ao chão. Ofegante, olhei para trás e percebi que estávamos fora de perigo. Os soldados não haviam atravessado o marco fronteiriço. As 3 crianças estavam bem, pelo menos não estavam feridas, assim como Ana e as outras 2 crianças. Mas onde estariam os outros? Aos poucos fomos nos reencontrando e, para minha felicidade, estavam todos bem, menos a pequena Ilma,
que Saudi trazia no colo, já sem vida. Tana, ao verem o acontecido, caíram de joelhos em pranto doloroso, e o canto de felicidade pela liberdade ficou embargado em nossas gargantas. Senti as lágrimas molharem minha face e fiquei sem ação. Não sabia quem consolar, o que dizer, o que fazer. Minha salvação, mais uma vez, foi Calbote que, enérgico, embora lamentado a morte de uma criança, a todos acalmou e mostrou-nos que precisávamos reunir as forças para continuar a caminhada, pois faltava pouco para sermos resgatados e sairmos daquele lugar inóspito. Cusnão carregou a pequena Ilhuma. Decidimos continuar a caminhada até encontrar abrigo, tomando maior distância possível da fronteira. E como é difícil desvendar os mistérios que fazem nos aproximemos de alguém. Não conseguia deixar de estar próximo a Ana, como se uma força magnética mais poderosa que minha força de vontade me impelisse para o seu calor, o seu contato, o seu olhar. Minha justificativa íntima era a necessidade de lhe auxiliar no controle e atendimento das crianças, como se essa explicação aplacasse o sentimento do amor, que eu continuava teimando por não aceitar completamente. Quando desviava o olhar para o grupo, meus ouvidos davam atenção às conversas, e percebi o quanto estávamos unidos no propósito da liberdade. Todos se ajudavam. Comecei a viajar em pensamento, ouvindo uma orquestra executar maravilhosamente Rachmaninoff, um dos meus compositores prediletos. Era um hábito cultivado desde a juventude, sonhar acordado com a música, construindo imagens e variações melódicas, embalando ideias e realidades. Sempre me sentia muito bem nesses momentos. Despertei desse sonho quando avistamos no horizonte o que parecia ser um vilarejo banhado pelo alvorecer, com seu casario convidando para o repouso seguro. Finalmente a liberdade seria consolidada, e a alegria nos embalou em abraços comovidos.